Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso mini curso sobre licitações. Isso aqui não é uma aula, é um mini curso. Por quê? Porque o nosso propósito aqui é ensinar com profundidade, é ensinar de forma que você realmente aprenda esse assunto. E licitações, como é sabido aí dos nossos amigos concurseiros, é um assunto que sempre está sendo cobrado em concurso público. Então é um assunto que você tem que colocar na sua cabeça. Eu quero aprender de forma definitiva. E para você aprender de forma definitiva, cara, eu só entendo o seguinte, estudando a lei seca, tá? Cara, 95% das questões de licitação serão Ctrl+C e Ctrl+V da lei de licitações. Professor, eu tenho que memorizar? Cara, não tente memorizar que vai ser muito difícil. Você tem que entender, compreender os dispositivos. Depois que você tem uma noção, um juízo de valor, cara, fica muito mais fácil fixar, né? Então vamos lá, instrução do processo licitatório, tá? Instrução do processo licitatório, então essa videoaula nós iremos abordar, tá? Nós iremos abordar do artigo 18 até o artigo 27, tá certo? Até o artigo 27. Lembrando para vocês, fazendo uma ajuda à memória, tá? Nós estamos no título 2 das licitações, né? Aí o que acontece? Tem muitos editais que cobram apenas licitações, tá? Não cobra o quê? Contratos administrativos. Contratos administrativos é o título 3. Então, se o seu edital cobrar apenas licitação, você vai ter que estudar o título 1 e o título 2. Bingo, pronto, né? Agora, se ele cobrar a lei toda, você tem que estudar todos os títulos, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, processo licitatório, tá? Aí, ó, licitação, capítulo 2, fase preparatória. Aí nós estamos aqui na fase preparatória, né? O que acontece, né? Na aula anterior, né, lá no artigo 17, o primeiro capítulo, processo licitatório, no artigo 17 ele falou o seguinte, são fases, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Tá? Então ele definiu quais são as fases da licitação. Primeiro, né, fase preparatória. Né? Professor, qual que é essa fase preparatória? Exatamente o que nós vamos estudar hoje. Tá? É a fase preparatória. Olha, ó, fase preparatória, parte geral. Então a fase preparatória, capítulo 2, que a gente começa hoje. Só que essa aula não termina, a gente não vai ver todas as sessões. Então nessa aula a gente vai ver exclusivamente da instrução do processo licitatório. Na próxima aula, modalidades, que você sabe, concorrência, pregão, diálogo competitivo, né? Critério de julgamento, maior desconto, menor preço, técnica, né? Aí disposições setoriais, ou seja, quais, né, quais são
quais são as atitudes, né? Quais são os requisitos, né? Quais são as informações importantes na fase preparatória para compras. Mesma coisa para obras e serviços de engenharia, dos serviços em geral, da locação de imóveis e das licitações internacionais. Então, a fase preparatória são todas essas sessões aqui. Tá? Então, temos o seguinte, vamos lá. Quais são as fases da licitação? Já expliquei isso para vocês, só para ter uma ajuda à memória para vocês. Então, primeiro, são 7 fases, anota aí. Fase preparatória, opa, desculpa, gente, né? Segundo, divulgação do edital. Terceiro, apresentação das propostas e lances quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação, muito importante, habilitação. Recursos é a sexta e a fase de homologação é a 7ª fase, tá, do processo licitatório. Cara, isso aí você tem que saber, 7 fases, tá? Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas ou lances, quando for o caso, né? Aí você tem o julgamento, você tem a habilitação, a fase recursal e a homologação. Pronto, né? Pronto, são as 7 fases, isso você tem que saber, tá? E agora, o que a gente está estudando? A gente vai estudar agora o capítulo 2, fase preparatória. Tá? Essa aqui é a maior aula dessa fase, né? Ela mais detalhada. Tanto é que a gente vai trabalhar parte 1 e parte 2. Tá? Porque o professor cansa e o aluno também cansa. Então vamos lá, fase preparatória. Vamos lá, vamos começar a estudar esse cara aqui, né? Instrução do processo licitatório, né? Ó, instrução, tá? Então a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar com o plano de contratações anual, que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos, né? Então tá aqui, né? Então isso aqui é o caput, né? O caput, a cabeça do artigo. Então o que ele fala? Ele vem conceituar aqui que é fase preparatória. Então ele coloca aqui no comando da questão, cara, 2 coisas importantes, né? Primeiro, na fase preparatória foi caracterizada pelo quê? Planejamento. Tá? Você tem que planejar uma licitação. Ela tem que ser planejada. Inclusive, planejamento é um dos princípios novos da licitação. Tudo bem, você vai planejar, mas você vai planejar, você tem que ter parâmetros, né? Qual que é o parâmetro? Que nós estudamos na aula passada, o inciso 7 do caput do artigo 12. O que ele fala? Plano de contratações anual. Né? O que trata esse cara aqui, ó? Aí o que ele faz aqui? O que esse inciso 7º aqui do artigo 12? Ele fala o seguinte, olha, o setor de compras irá solicitar para todas as unidades do órgão o que? O plano de demanda, de contratação, tá? Ele quer a formalização das demandas. A partir do momento que ele tem um setor de compras, né, ele tem o quê? Todas as demandas, ele consegue o quê? Alinhado com o planejamento, fazer o quê? O plano de contratações. É isso que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer trazer o legislador aqui, ele está obrigando, né, o órgão público a melhorar a sua gestão corporativa, com certeza, né? Beleza. E esse plano, ele tem que ser elaborado sempre de acordo com as leis orçamentárias, claro, né? Abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, ou seja, do mercado, e a gestão que pode interferir na contratação. Beleza. Então esse aqui é o comando. Então na fase preparatória, o que você tem que saber? Você tem que saber que vai ser uma compatibilização, tá, das demandas levantadas, né? Aí vai fazer o plano de contratação, e do plano de contratação o instrumento de planejamento. Ok, beleza. Aí o que ele vem? Agora ele vem com um monte de situações, né? Compreendido. Então o que compreende a fase preparatória? Tá? Olha só, muitas coisas, né? Então, na fase preparatória, primeiro item, ele tem que falar o seguinte: a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Então, o que acontece aqui? Então, o primeiro item, ele fala o seguinte, né? Fundamentada em um estudo técnico preliminar. Então, descrição da necessidade da contratação. Então, ou seja, você vai fazer uma licitação, beleza. Para você fazer uma licitação, você vai ter que elaborar um cara chamado de estudo técnico preliminar.
Então essa é a regra geral. Professor, nós temos exceções? Nós temos exceções, que é o parágrafo 1º. Tá? Então, regra geral, para licitação, fase preparatória, estudo técnico preliminar. Professor, esse estudo técnico preliminar nós já estudamos aqui. Sim, nós já estudamos aqui. Nós estudamos lá no título 1º, na parte das definições, no capítulo 3º. Lá nas definições, cara, essa aula das definições é uma aula muito importante. Você tem que ir para a prova de concurso com essa aula na cabeça. Porque como a lei é muito grande, cara, então o examinador ele fica até um pouco constrangido do que ele vai cobrar. Então ele acaba cobrando o quê? Ele acaba cobrando as definições. Tá? Ele vai cobrar as definições. O que diz lá nas definições? O que é o estudo técnico preliminar? Inciso 20 do artigo 6º da lei. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dar base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico preliminar, ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro passo da licitação, né? Primeiro passo da licitação, muito importante isso, beleza? Então, o estudo técnico preliminar, ele vai dar como base, né, outros documentos que é importante. Vou até colocar aqui, tá? Esse cara aqui eu tenho que escrever para vocês, tá? Então, olha só, nós estamos estudando aqui a fase preparatória, tá? Ó, fase preparatória, tá? Ó, então, primeiro, beleza? Nós temos aqui, ó, o estudo técnico preliminar. Aqui vai analisar se ela é viável ou não. Tá? Se ela for viável, esse documento aqui vai subsidiar, né, o quê? O termo de referência, né? Vai subsidiar o anteprojeto. Aí. Pode subsidiar, né, o projeto básico. Aí. Então, ele é o primeiro. É o primeiro, né? Ele é o primeiro passo, né? Ele é o primeiro passo aqui, né? Professor, o projeto executivo? Não. Quem vai subsidiar o projeto executivo vai ser o quê? Vai ser o projeto básico, projeto executivo. Aí. Vai subsidiar o projeto executivo aí, o projeto básico. Bacana? Dá aí pra galera aí. Então isso aqui é muito importante, você tem que entender fase preparatória, ó, tá? Ó, estudo técnico preliminar. Professor, tem condições, professor, tem situações da licitação, da fase preparatória que não é exigido o estudo técnico preliminar? Tem que saber. Sim, são as situações previstas aí no parágrafo 1º, tá, desse artigo, que é o artigo 18. A gente vai estudar esse cara já para vocês aí. Então, isso aqui é o estudo técnico preliminar. Tá? Esse aqui é o estudo técnico preliminar, cara, entenderam? Por que eu estou investindo tempo nisso aqui? Porque isso aqui pode cair na prova, cara. Você tem que saber. Então, o estudo técnico preliminar, primeira informação importante, cara, está na fase de preparação. Na fase de preparação. Tá? Então, é a descrição da necessidade da contratação. Aí, ó, você descreve por que você precisa. Você vai fundamentar em um estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido, ou seja, tem que ter o interesse público. 2, a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então vai ser o quê? Definição do objeto para o atendimento. Ok. Definição das condições de execução e de pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Tá? Então, na fase preparatória. Então, na fase preparatória, ele vai pensar em a licitação como um todo. Fase preparatória, né? Não pode, a administração pública e os contratados não podem ser pegos de surpresa. Por surpresa, olha aí. Com definição das condições de execução,
de pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento dos produtos, né? Orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Então, a definição do preço, ele faz parte do quê? Faz parte da fase preparatória. Na fase preparatória, vai ser feita a elaboração do edital de licitação, né? Olha aí, vai ser feita a elaboração. Professor, e a segunda fase da licitação? É a divulgação do edital. Tá? É a divulgação do edital. Torna-se público, né? Torna-se público. Depois da divulgação do edital, vai para a terceira fase, que é a apresentação das propostas ou lances, né? Depois da apresentação das propostas, você tem o julgamento, vence aquela melhor, né? Aquela que vai trazer maior eficácia para a administração pública, e finalmente, né, você vai ter o que? A habilitação. E depois recursos, depois dos recursos você tem a fase da homologação. Ó, elaboração de minuta de contratação quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Olha, então a minuta de contrato, tá? A minuta do contrato, ela faz parte do anexo da licitação. Ou seja, o que é isso, né? Quando há a licitação, né? Quem vai participar, o que acontece? Quem vai participar, ela já tem que saber como é que vai ser a minuta do contrato, para verificar se concorda ou não concorda com aquelas cláusulas, né? Ó, regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços de execução, de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia em escala, modalidade de licitação, tá? Vai ser diálogo competitivo, concorrência, leilão, né? Pregão, né? Pronto, né? Critérios de julgamento, modo de disputa, adequação e eficiência de forma a combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto, né? Ou seja, nessa fase aqui de preparação, são todos os itens necessários para a realização da licitação, ó. Motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, justificativa de regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. A gente viu na aula passada a possibilidade de o quê? De consórcio, né? Análise de riscos que possam comprometer o sucesso das licitações e a boa execução contratual. Inclusive, análise de risco, a gente vai ter um artigo aqui nesta aula específica sobre este assunto, né? A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, né, no caso do artigo 24 dessa lei, que a gente vai ver, ó, motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. O que é esse aqui, o inciso 11, né? Esse inciso 11 é uma parte que cabe o sigilo da licitação. E a gente vai falar sobre esse assunto nessa aula ainda, mais para frente, ok? Então, fase preparatória, 11 passos. 11 produtos aí a serem gerados na fase preparatória da licitação, né? E agora a gente vai detalhando esse cara, né? Primeiro, estudo técnico preliminar. Nós já sabemos lá do estudo técnico preliminar, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai identificar a necessidade de contratação e tem que estar de acordo com o interesse público, não é isso? Isso, né? Então, o estudo técnico preliminar, que se refere ao inciso 1 do caput desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução. O problema a ser resolvido é a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos, né? Então, olha que coisa interessante, né? São 5 elementos importantes, não, são vários elementos, né? Então, estudo técnico preliminar, gente, de novo, ele antecede os passos. Quem que faz o estudo técnico preliminar? É a própria administração pública, né? Ó, o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da
contratação e conterá os seguintes elementos, né? Aí nós temos o quê? Diversos elementos, né? Salvo engano, temos 13 elementos, né? 13 elementos, né? Ele colocou aqui um rol aqui bastante simplificativo, né? Conterá os seguintes, primeiro, a descrição da necessidade da contratação, ou seja, por que precisa fazer aquela licitação, considerando o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público, né? Olha aí, sobre a perspectiva do interesse público, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, vamos colocar o Covidão aí, tá? Vamos lá. Vamos colocar UTIs, né? Olha aí. Descrição da necessidade da contratação. Qual que é a descrição? Contratação de 20 leitos de UTI para a Santa Casa, né, Santa Casa do município de Cuiabá. Pronto. É a descrição. Beleza. Tá? Aí ele fala, considerando o problema a ser resolvido. Qual que é o problema? Falta de UTI. Falta de UTI devido aí, né, ao efeitos de pandemia, por exemplo, entendeu? Não sei o quê, aumento da população. Hoje nós não temos o quê? Quantidade de leitos suficientes para atender. Não temos quantidade de leitos suficiente para atender a sociedade, tá? Sob a perspectiva do interesse público. E com isso, nós conseguiríamos resolver parte do problema, tá certo? Parte do problema. Uma outra forma de se fundamentar isso, né? Aí verifica-se, por exemplo, que lá na regulação do SUS há uma fila, né? Sempre está tendo uma fila lá de dias, né? Dias para a pessoa ficar aguardando uma vaga no UTI. Então isso aí tá? Ok, professor, beleza, né? E agora, cara, que isso aqui é um estudo integrado, tá? Estamos estudando o quê? O estudo técnico preliminar. Nós estamos estudando o quê, cara? Licitação, fase de preparação. E o estudo técnico preliminar é a primeira etapa importantíssima, né? Aí o legislador trouxe parâmetros para elaborar o estudo técnico. Aí tem essa parte do obrigatório. O que acontece? De acordo com a complexidade da contratação, vou passar rápido, olha aqui, ó, item 1, item 2, item 3, eu vou voltar, ó, item 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Então nós temos o que? 13 itens aqui. Tá? 13 itens que vão o quê? Nortear a elaboração do estudo técnico preliminar. Ok, beleza. Agora, o que acontece? Preste atenção. Tá? Quando a contratação é de baixa complexidade, já no parágrafo 2º, o legislador falou o seguinte, não há necessidade de você produzir esses 13 itens do parágrafo 1º. Por quê? Porque é baixa complexidade. Tá? Então, por quê? Porque como é baixa complexidade, você elaborar esses 13 documentos, isso vai gerar o quê? Burocracia em excesso. Aí o que ele faz? Né? O que ele faz? O estudo agora é estudo técnico preliminar. Ele falou o seguinte, olha, e quando acontecer uma situação dessa, você fica dispensado de fazer os outros itens. Mas você tem que fazer esse item 1, que é o item obrigatório. Olha aí, ó. O item 4 é o item obrigatório, você tem que fazer pelo menos esse. O item 6 é obrigatório, o item 8 é obrigatório, o item 13 é obrigatório. Tá aí para vocês, né? Então esse cara aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Esse cara tá aqui, ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo desse artigo, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas, né? Ou seja, tá? Ou seja, quando não é de tanta complexidade a necessidade da contratação, você não precisa fazer os 13 itens aí do que? Os 13 itens do estudo técnico. Beleza, tá? Beleza, então você tem que saber, estão fundando o quê? O estudo técnico preliminar. Essa é uma situação, depois eu vou voltar lá. Agora é o seguinte, outro item importante aqui, cara. Olha só. O parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ele pode dispensar o estudo técnico preliminar. Tá? Em se tratando do estudo técnico preliminar,
para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras, serviços comuns de engenharia, e se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração dos projetos, né? Então aqui, tratando de estudo técnico preliminar. Então o que acontece, né? Então, o estudo técnico preliminar, são 3 situações. Ele pode ser dispensado, tá? Ele vai ser dispensado, o estudo técnico preliminar, tá certo? Em situações aí de baixíssima complexidade, tá certo? Especificamente em contratação de obras e serviços comuns de engenharia, tá? Obras e serviços comuns de engenharia, isso é muito importante, né? O cara vai falar que são serviços específicos, não é serviços específicos, né? É o quê? Obras e serviços comuns de engenharia. Se é demonstrada a inexistência de prejuízo. E aí, professor, o estudo técnico preliminar, neste caso, será substituído pelo termo de referência e o projeto básico. É a primeira situação. Segunda situação, tá? Segunda situação, quando ele não precisar, não tem toda essa complexidade, ele poderá ser mais sucinto, né? Ou seja, ele é obrigatório a elaboração desses 5 itens. É claro, a dispensa dos outros itens você deverá apresentar as suas devidas justificativas para a não elaboração dos outros itens. Mas pelo menos esses 5 itens você deve saber. Tá? Então, comecei um pouquinho de trás para frente. Tá? E agora? Agora é o estudo técnico preliminar. Então, você vai fazer uma contratação que realmente exija aí o estudo técnico preliminar. Então, primeira coisa, você tem que saber os 5 itens obrigatórios. Né? É o primeiro, o quarto, o 8, 4, 8, 6, 8 e o 13. São os 5 itens obrigatórios que vão subsidiar o quê? O estudo técnico. Né? 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Requisitos da contratação. Estimativa das quantidades para a contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala. A economia de escala, né, sempre fala isso, né? Esse item 4, inclusive, é um item obrigatório, tá? Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução contratada. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários, referenciais, das memórias de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar no anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Então, esse item aqui, tá? Ele é obrigatório. Então, isso aqui é tudo para o estudo técnico preliminar, para o que? Justificar a necessidade da contratação, visando o que? O atendimento do interesse público, né? 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à necessidade técnica, quando for o caso. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, caso do pagamento, né? Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quando há capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e de gestão contratual. Tá? Contratações correlatas ou interdependentes, descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigatórias, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refúgios quando aplicável, né? Esse item 12 aqui vai ser muito pouco aplicado, né? Porque é uma contratação bem específica, né? Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade
a que se destina. Então, esse aqui é o item 13 e também é um item obrigatório, né? Então, você olha aí, né? Tá para vocês aí. Então, isso aqui é todos os requisitos para a elaboração do estudo técnico preliminar. Aí você vai lá, você passa no concurso, tá trabalhando, né? Lá no setor de licitação, bacana, estudou com o professor Lack, né? E aí você vai fazer o seguinte, né? Aí você vai fazer o seguinte, cara, olha só. Aí, cara, olha só. Aí o seu chefe fala assim, olha, fulano, faz para mim um estudo técnico preliminar. Cara, são todos esses requisitos aqui que você tem que saber, cara. Ou seja, é burocrático, né? Tá aí. Mas isso aqui para quê? Eu vejo assim, cara, né? É burocrático, professor? É burocrático, mas é o básico, né? Pô, cara, se você vai contratar alguma coisa, cara, você tem que estudar, pensar na melhor solução, no melhor projeto, não é isso? Agora, só o fato, porque envolver recurso público, dinheiro público, você não vai fazer essa análise? Você tem que fazer essa análise, né? Então aqui virou uma lei. E aqui é o recurso público, o dinheiro do povo brasileiro que está em jogo, né? Dos contribuintes. Bacana? Parágrafo 2º, né? Aí conterá os elementos, no mínimo, né? Então, no mínimo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é questão de concurso, o cara coloca lá no comando, né? Deverá conter pelo menos, são obrigatórios, né? Ó, aí, ó, eles são 5, o cara vai pegar um desse item, colocar outro item e vai falar aquilo que não é obrigatório, né? Ele é obrigatório, você já sabe, né? E o parágrafo 3º, o parágrafo 1º são as situações na qual, né, você não irá utilizar o estudo técnico preliminar. Tá aí para a galera. Então você já tem que saber que é para a contratação de obras e serviços comuns, né, não especiais, ó, obras e serviços comuns de engenharia. Né, quando não apresentar nenhuma possibilidade de prejuízo. Aí você vai direto para o termo de referência e o projeto básico, né? Na minha época de licitação, né, era só o termo de referência. Agora não, agora a legislação criou aí o estudo técnico preliminar, tá? Mais uma etapa que faz parte da etapa fase preparatória da licitação, né? Artigo 19, olha só, tá? Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, né? Então, o que acontece aqui, né? Aqui tinha que estar também negritado de contratos, né? Ó, os órgãos da administração. Então, olha só, tá? Ó, com competências regulamentares relativas. O que é regulamentar? Está no estatuto, tá? Está lá o regimento interno, né? Esse regulamentares aqui, porque faz parte do regimento interno. Então, você tem lá, atividade da administração, ó, lá no almoxorifado, ó, Almox, né? Ó, setor de obras, ó, tá vendo? Setor de obras, tá? Setor de obras, obras e serviços, né? Setor de licitações e o setor de contratos. Então, o que acontece? O que é esse artigo 19? O que o legislador quer aqui? O legislador aqui, ele define parâmetros de gestão para que esses órgãos exerçam. Ou seja, a intenção é aumentar a governança corporativa, aumentar o índice de eficiência, de eficácia e de efetividade da administração pública. Então, ele obriga que esses setores específicos da administração tenham. Olha só, eles deverão o quê? Instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e de contratação de bens e serviços, né? Então, todos esses setores aqui, tá, os órgãos da administração pública, ele preza o quê? Preferencialmente pela centralização, tá? Cara, questão de concurso também, cara. Uma hora isso vai cair na sua prova. Tá? Mas, professor, por que o legislador aqui, ele optou pela centralização? É muito simples, setor de compras, cara, né? Cara, quanto maior o volume da compra, menor é o preço. Tá? Menor é o preço. Então, já pensou que cada setorzinho fizesse a sua licitação, cara? Cada setorzinho fizesse a sua licitação, ela fosse descentralizada, cara, você não ia conseguir ter, né, cara, uma eficiência máxima nos preços, maiores descontos. Então ele faz o quê? Ele quer a centralização para ter a proposta mais vantajosa. Isso aí é regra do mercado, isso aí não é regra da licitação. Não foi o legislador que exige. Isso é a regra da demanda e da oferta, é questão de economia, né? E além, por que o legislador preferiu também o quê? A centralização.
Então, por questões de economia e, claro, por questões de controle. Fica muito mais fácil os órgãos de controle atuarem sobre isso, né? Vamos lá. Então, esses órgãos, né? Almoxarifado, obras, serviços, licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção de catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Olha que coisa interessante. Então ele fala o seguinte, né? É que é para aumentar a governança corporativa. Falou o seguinte, olha, vocês poderão criar o catálogo eletrônico de padronização. Pronto, tá aí, né? Beleza. Então cada um pode ter o seu? Cada poder pode ser o seu? Pode ter o seu, tá lá. É só que ele criou uma outra possibilidade, que eu acho que esse é o padrão. O que ele falou? O que ele falou? A legislação falou, cara, você pode criar seu próprio órgão, o seu próprio catálogo, mas admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então você põe lá, por exemplo, um município pequeno, prefeitura de Várzea Grande, né? A prefeitura de Várzea Grande, ela pode elaborar seu catálogo? Pode. E se ela não elaborar, ela pode adotar o catálogo federal como o seu catálogo. E eu digo para vocês que a tendência é isso, tá? A tendência é o seguinte, a tendência cada vez mais é o quê? É a adesão, né, dos municípios, dos estados, o quê? No catálogo federal, tá? É muito melhor, cara, porque você fazer um catálogo de padronização é muito complicado, o catálogo de padronização. E aqui já tem, quando fala catálogo, qual que é a intenção? É padronizar. Eletrônico de padronização. Eu quero comprar papel. Então lá tem toda a padronização necessária da especificação que ele vai utilizar para a licitação. Isso aqui dá o quê? Mais performance, né? É claro, fase do quê? Fase de preparação. Vamos lá, né? Outra coisa importante de gestão corporativa por esses órgãos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Então ele quer o quê? Ele quer um sistema eletrônico informatizado para acompanhar o desenvolvimento das obras, inclusive com imagens e vídeo. Questão de prova esse cara, pode ter certeza, né? Vamos lá. Instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, termos de referência, contratos padronizados e outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, né? É a mesma coisa, admitida a adoção de minutas. Então você tem, né, um setor de compras aí do governo federal muito bem constituído, muito bem atuante, servindo aí de referência para o Brasil todo. Então ele fala o seguinte, olha, como eu falei, então esse artigo 19 aqui é o artigo da gestão corporativa. Ele quer que esses órgãos internos da atividade meio melhorem a sua performance. Então ele dá parâmetros. Aí ele falou, cara, você lá junto com a assessoria jurídica e o controle interno, você tem que ter modelos de minuta. Então esses órgãos aqui elaboram esses modelos de minuta, onde todos os entes da federação, todos os entes lá do poder do órgão, eles vão adotar esses padrões, né? Vamos lá. Promover a adoção gradativa de tecnologias de processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Então ele quer o quê? Processos integrados. Ele quer que todos os sistemas sejam o quê? Integrados entre si, né? Ok. Parágrafo 1º. O catálogo referido no inciso 2, né? O inciso 2, vamos lá, que é o catálogo eletrônico de padronização. Ok, vamos lá, né? Poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitação, assim como especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos das minutas que tratam o inciso 4º do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Então está aqui, tá? E esse parágrafo 2º, ele é importante. O que a gente estudou até agora sobre esse artigo 19?
Ele falou o seguinte, cara, ó, órgãos da administração que são responsáveis pelas contratações, almoxarifado, licitação, obras, serviços. Você, a orientação é você elaborar o quê? Catálogos eletrônicos padronizados, minutas já padronizadas. Se você não tem, você pode usar do governo federal. Beleza. Aí a pergunta que vai cair na prova. Fulano de tal trabalha no setor de licitação, tá certo? E optou por não utilizar o catálogo eletrônico. Pode ou não pode fazer isso? Pode. Pode por força do parágrafo 2º. O que ele falou? Não utilização do catálogo. Ele pode? Pode, mas ele deverá ser justificada por escrito, tá? E claro que esses atos motivantes vão ficar, esse motivo vai ficar vinculado à execução da licitação e anexado ao respectivo processo licitatório. Está aqui, ó. Então, um cara que não utilizar o catálogo, ele vai ter que justificar, é claro, né? Se lá na frente, né, o controle interno, o Ministério Público, a polícia, né, a auditoria, o Tribunal de Contas, né, verificar que esses motivos que ele utilizou para a não utilização do catálogo são falsos, né? São não condizentes, não são aplicáveis, né? O que vai acontecer? Na tarraqueta do cara, tá? Ele vai levar aí, ele vai ter problema para ele. Então ele pode. Então pergunta de concurso, cara, o cara é obrigado a utilizar 100%? Não, não é obrigado, mas ele vai ter que justificar por escrito por que ele não está utilizando, né? Aí, professor, dá um motivo de justificativa. Sim, ele vai falar o seguinte, olha, a última versão do catálogo eletrônico foi datada aí de 2 anos atrás, é aquela especificação. E no mês passado saiu, né, um produto aí no mercado, uma solução muito mais econômica e mais barato e mais viável. Por isso que eu não vou utilizar o catálogo. Né? Pronto, pode, beleza. Tá? Se isso for verdade, com certeza esse cara não vai ter problema nenhum, né, cara? Esse cara não vai ter problema nenhum, né? Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação de construção, né? Building Information Modeling, né? BIM, ou tecnologias de processos integrados similares ou avançados que venham substituí-la. O que é isso aqui, né? Isso aqui é um parâmetro, tá, do setor de construção civil aí, nacionalmente, que ele utiliza, tá? Então tem essa tabela aí, né, que é inclusive aí sob gestão aí do CREA, né? O CREA fez uma participação importante sobre isso, né? Então é um parâmetro, né? Agora a gente vai falar de itens de consumo, né? Vamos falar aqui itens de consumo, né? Tudo isso aqui na fase o quê? Na fase preparatória. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior necessária para cumprir as finalidades às quais destinam, né? Vedada a aquisição de artigos de luxo, né? Então, itens de consumo, tá? Então, itens de consumo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um item de consumo, papel, tá? Papel. Então, tá aqui, né? Aqui está um papel. Papelzinho aqui, A4, né? Beleza? Um papelzinho aqui, A4, certo? Então, esse papelzinho aqui, A4. Simples, ok? Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, que esse item de consumo, ela tem que ser de qualidade comum. Nós temos no mercado outros papéis A4 muito superior a esse aqui. Só que esse papelzinho aqui, simples, comum, ele atende todas as finalidades que eu destina. Tá? Então não precisa você comprar o papel pica das galáxias, né? Você aqui vai usar o quê? O papel comum. Então ele não quer o quê? Ele não quer luxúria. Então os itens de consumo são aqueles itens, professor, caneta, né? Tudo bem, você tem a canetazinha Bic, né, que é a minha preferida, né? Eu gosto da canetazinha Bic, beleza. Professor, eu posso comprar lá uma Montblanc, por exemplo, né, que é uma caneta também, ela vai escrever. Só que ela é considerada o quê? Um nível de qualidade muito acima do comum. Que não precisa isso, né? Por quê? Porque você estaria desperdiçando recursos públicos, né? E detalhe, vedada a aquisição de artigos de luxo, né? Então, na administração pública, você não pode aí
a aquisição de artigos de luxo. Então, itens de consumo tem que ser de qualidade comum, aquele que é necessário aí, suficiente para a produção, né? Parágrafo 1º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento de bens de consumo e nas categorias comum e luxo, né? Então ele vai digitar lá um decreto, cada poder, dizendo o que é, né, enquadramento de bens de consumo e as categorias comum e luxo. Então, bens de consumo você tem duas categorias, né? Você tem de qualidade comum e você tem artigos de luxo, né? Quem vai dizer isso vai ser um outro documento, né? A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens e consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento que se refere o parágrafo 1º desse artigo, né? Ou seja, uma regra transitória aqui, né? É uma regra transitória. Como já estou gravando essa aula aqui mais de 180 dias aí da publicação da lei, então o que ele falou? Olha, a administração pública, você tem 180 dias, tá, para definir o que é um artigo comum, tá, um item de consumo comum, e o que é um item de consumo de luxo, tá? Então ele deu uma separação aí, né? Ah, aí vamos colocar, né, cara, uma coisa aí, né? Alimentação, né? Isso aí a gente vê muito aí para a galera do Supremo. Vinho, né? Pô, então a administração pública aí, né? O Supremo Tribunal Federal esses dias aí foi objeto aí de noticiário na TV Globo, né? Que comprou caviar, camarões, lagosta, né? Pô, para aí, né? Isso aí são artigos de luxo, né? Um franguinho grelhado ali é um alimento, né? Comum, né? Ok, deixa quieto, vamos lá. Artigo 21. Cara, esse artigo 21 também é questão de prova, cara. Cara, com certeza. O que fala o artigo 21? Ele fala de duas coisas. Ele fala de audiência pública, no caput, e no parágrafo único ele fala de consulta pública. Tá? Audiência pública é diferente de consulta pública. Tá? E muito fácil de cair em prova. Audiência pública. O que é audiência pública? Eu vou marcar uma reunião pública com todo mundo. Eu vou escolher um dia, tá certo? Eu vou escolher um dia, e nesse dia vamos colocar todo mundo do baracobaco e vamos discutir. Pronto. Isso aí é audiência pública. E a consulta pública? Você deixa aberto o processo na internet para todo mundo olhar, palpitar. Pronto, é consulta pública, um é audiência. Tá? São coisas diferentes, né? Então vamos lá. Audiência pública. A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis a audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sob licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive o estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, com a possibilidade de manifestação de todos os interessados. Então, isso aqui é audiência. Ela vai marcar uma reunião, questão de prova, com mínimo 8 dias úteis, né, para a realização da audiência. Por que tem que ter esse prazo? Tem que ter esse prazo para as pessoas se mobilizarem, para dar tempo da informação chegar. Pode ser presencial ou à distância. E, claro, outra coisa importante, né, vai disponibilizar todas as informações pertinentes necessárias para a realização dessa audiência. E, além disso, né, ela vai dar oportunidade de voz aí a todos os interessados. E a consulta pública é diferente. A administração também poderá submeter à licitação a prévia consulta pública, mediante disponibilização de seus elementos a todos os interessados que poderão formular sugestões no prazo fixado, né? Então, consulta pública, o cara fala lá e ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma ferrovia, uma rodovia, uma ponte, tá certo? E eu vou deixar em consulta pública por 15 dias. Tá? Então, 15 dias. Você pode ir lá no órgão presencialmente ou ele vai deixar todas as informações necessárias aí, tá certo? Na internet, né? Ou de forma eletrônica. Então, acontece isso. Então, audiência pública é diferente de o quê? Consulta pública. Isso pode cair em prova, né? Cara, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes, né? E agora, professor? Agora a gente começa já a ditar alguns parâmetros para o edital, tá? Então, o artigo 22, ó, só para você ter uma ideia, o artigo 21 fala de audiência e consulta pública. Já o artigo 22, tá, ele trouxe aqui um elemento que foi muito potencializado na Lei 14.133 da licitação 2021, que é a matriz de alocação de riscos.
Tá? Então, matriz de alocação de risco. Então, o artigo 22 ele vai tratar tudo sobre a famosa matriz de riscos, né? Claro que a matriz de risco, né, deve estar no edital. Professor, por que é matriz? Porque ali, matriz de risco, os riscos serão compartilhados ou pela administração pública e ou com o contratado. Então, ele vai dividir o risco, né? Professor, pode acontecer, tem risco? Claro, todo contrato tem risco, né? E aqui ele já tenta o quê? Antecipar aqui as situações. O que é importante aqui? Você saber aquelas situações onde é obrigado a elaboração de uma matriz de risco, né? Tá? É obrigado a realização. A gente vai chegar lá a esse assunto, né? Vamos lá. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, entre a administração pública e o contratado, né? Hipótese que o cálculo do valor estimado na contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Tá? Então, o que acontece? Com certeza, você tem aí contratos aí que sempre geram riscos, né? Tá? Tem contratos que geram riscos. E aí o que acontece? Quanto maior risco, vai ser o quê? Maior a taxa de contratação. Menor risco, menor a taxa de contratação. A gente vai ver quais são as possibilidades de risco. Parágrafo primeiro. A matriz que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato, estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem os seus efeitos caso este ocorra durante a execução contratual, né? Professor, ocorrência de sinistro, mortes, né, perdas, né, quebras, né? E vão que ele tem que fazer toda essa análise, ou seja, a matriz de alocação de risco é uma fase do planejamento, né? Então vamos lá. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto, né? Então aqui o legislador trouxe 3 hipóteses de exemplo, né, que pode ocorrer, que é possível risco em uma contratação, tá? Possível risco. Primeiro, dinheiro, né? Aí, as hipóteses de alteração para o restabelecimento e adequação econômico-financeiro. Aí, ó, econômico-financeiro, tá certo? Por exemplo, né, o que acontece, né? Vamos supor o seguinte, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A taxa Selic antes da pandemia era 2% ao ano, tá? Que é a taxa referencial de juros. Agora, a taxa referencial de juros, tá? Pulou aí para 12%, por exemplo, aí, o ano. Né? E é um contrato onde, né, a empresa contratada teve que, né, ter as suas garantias e o financiamento com empréstimo bancário. Estava pronto, cara. É uma situação, é um risco, não é isso? Então, para equilíbrio, né? E nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte pretenda a restabelecimento. Tá? Então, vamos lá, né? Outro, a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Né? Um sinistro, né? Aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma tragédia, ele não tem condições aí. Tá? Uma coisa... Então, isso aqui é matriz de riscos, né? A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrando o custo da contratação e do preço ofertado, né? Essa questão do custo aqui, né, do seguro, ele é muito importante, porque quando ela fala de mitigação, o que é mitigação? É reduzir o custo, o risco. Compartilhar o risco. Então, vamos supor que está executando uma obra, né? Uma obra de difícil complexidade, que ela pode acontecer ou não pode acontecer, dadas até situações climáticas, de mão de obra, enfim, de fornecedores, né? E aí o que acontece? Lá na matriz de riscos ele fala o seguinte, olha, para amenizar o risco, a administração fala, para amenizar o risco dessa contratação, fica obrigado o vencedor a contratar um seguro. Quando ele contrata um seguro, significa dizer o quê? Que ele vai reduzir os custos, né? Ele vai reduzir, não é os custos, ele aumenta os custos, porque há o pagamento do seguro obrigatório, mas ele reduz o quê?
o risco, né? Reduz o risco aí, né? Ok. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Questão de prova, cara, questão de prova, né? Então, matriz de alocação de riscos, ela é obrigatória em 3 casos. Grande vulto, claro, né? Milhões, né? Licitação de grande vulto, tá? Primeira. Segundo, contratação integrada, é onde a empresa ela vai elaborar, né, o projeto básico, não é isso? O projeto executivo e vai executar a obra. Semi-integrada, ele só não executa, ele vai fazer o quê? O projeto executivo e a execução da obra. Então, nesses 3 casos, semi-integrada, integrada e grande vulto, é obrigatório a elaboração da matriz de alocação de riscos, né? Esse ponto aqui é o ponto mais importante, cara, na minha opinião, da aula, tá? O mais importante da aula é esse ponto, né? Então vamos lá. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes dos fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado deverão ser alocados em uma responsabilidade de matriz de riscos, né? O que significa, professor? Decorrente de fatos supervenientes à contratação, né? Ou seja, fatos depois, né? Fatos depois. Aconteceu um fato novo, né? Nas contratações integradas. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, beleza, aconteceu um fato superveniente, né? Então é o seguinte, aí eles vão ter que fazer, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Tá? Então vai ter que colocar lá uma matriz de risco, a previsibilidade de situações supervenientes, né? Então pronto, matriz de alocação de riscos é isso que diz aí a legislação, né? Próximo ponto, tá? É a definição do valor, tá? Então a definição do valor, ele é uma fase preparatória, uma fase importantíssima, uma fase que dá muito BO, inclusive, né? Dá muito BO o valor. Tá? A gente vai falar do valor agora. Então vamos lá. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado. Parou. Então vamos lá, juízo de valor, cara. Juízo de valor. O que você tem que estar na sua mentalidade em relação ao valor? Cara, o valor praticado na administração pública não deve ser superior nem inferior ao que é praticado no mercado. Então esse canetão aqui, se custa R$12 em qualquer papelaria aí, a administração pública tem que pagar um preço próximo a R$12, tá certo? Nem mais e nem menos. Não pode ter sobrepreço, não pode ter superfaturamento, não pode ter nada. Então ele quer o quê? Valores de mercado, beleza? Então vamos lá. O valor previamente estimado na contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados preços constantes nos bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas o potencial de economia em escala e as peculiaridades do local e a execução do objeto, né? Potencial economia de escala. A gente já viu lá que a licitação tem que preferencialmente ser centralizada. Então eu, professor lá, que vou lá e compro 10 canetão a R$12. É uma situação. É uma situação. Agora vem a administração pública e compra 100 mil canetões. Cara, ele não pode pagar R$12 em 100 mil canetões. Ele vai ter que pagar o quê? Menos, não é isso? Por quê? Caso da economia de escala, potencial economia de escala, né? E claro que o valor de mercado ele vai ter que considerar as peculiaridades do local da execução do projeto, né? Você vai fazer instalar um ar-condicionado na capital, é um preço, beleza. Você vai instalar o mesmo ar na fronteira com a Bolívia, na sede do GEFRON, que é uma unidade da polícia. E aí, professor? Cara, tem um deslocamento, tem a dificuldade, não é isso? Tem a peculiaridade do local. Então tem que considerar essas situações aí no preço. Então vamos lá, valor, preço, regra geral, valores praticados pelo mercado, beleza. Aí segundo, tá? Tem que ser considerado que o potencial de economia de escala. E terceiro, que vai impactar no preço é as peculiaridades do local de execução do projeto, do objeto do contratado, né? Vamos lá, parágrafo 1º.
No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio de utilização das seguintes parâmetros adotados da forma combinada ou não, né? Agora o seguinte, o que acontece aqui? Professor, preço é problema, assim, preço é BO, tá? Aí ele vai trazer parâmetros para você definir o preço. Primeiro parâmetro, está aqui. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então ele quer a mediana do painel e nós temos o quê? Um preço lá do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Segundo parâmetro para preço, né? Para valor, contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços observado o índice de atualização de preços correspondente, né? Então, outro parâmetro para definir o preço, ó, uma licitação que foi realizada 2 meses atrás, beleza, então esse aí é o parâmetro, né? Claro, é claro que ele colocou o quê? O reajuste, né? Ó, índice de atualização dos preços, ó, não é reajuste, atualização dos preços. Outro item importante em relação a preço, tá? Vamos lá, que é a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, em tabela de referência formalmente aprovado pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados de domínio amplo, né, desde que contenham data e hora de acesso, né? Então você tem aí várias páginas aí de cotação de preços existentes aí, né? Então você tem que ir atrás desses setores específicos, né? Preço, definição do valor. Pesquisa direta, com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa de escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação digital. Então, outra metodologia. Então, preço é BO, cara. Para você definir o preço de uma licitação, você vai ter que utilizar um desses critérios, né? É claro que o item 1 é o mais utilizado, né? Você tem lá o catálogo de preços e padronização, né? Vamos lá. Item 5, último parâmetro, né? Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma do regulamento. Então tá aí, muito novo esse cara aqui, tá? No item 4, você pode fazer uma cotação direta, mas ela tem que ter uma validade do orçamento de 6 meses, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios de despesas indiretas, BDI, e a referência dos encargos sociais, ES, cabíveis, será definido por meio da utilização dos seguintes parâmetros na seguinte ordem, né? Então é o seguinte, o parágrafo primeiro é uma coisa, aqui no parágrafo 2º ele fala de quê? De obras e serviços de engenharia. Qual que é o parâmetro para a elaboração do preço de obras e serviços de engenharia? Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no Sistema de Custos e Referência de Obras, o SICRO, que é um sistema nacional, para serviços de obras e infraestrutura de transporte no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índice de Construção Civil, SINAP, e para as demais obras e serviços de engenharia. Primeiro item para você definir o preço da obra. Então, esse aqui é o primeiro parâmetro, né? 2. Vamos lá, 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e os sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, igual ao anterior. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas a período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. E, finalmente, pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma de regulamento. Então, esses aqui são os parâmetros para a definição dos preços. Moral da história, definir valor em licitação tem que ter o quê? Um parâmetro
Tá? E você só pode utilizar um desses parâmetros. Temos parâmetros para compras e serviços em gerais e obras e serviços de engenharia, outros parâmetros, mas muito próximos um do outro, mesmo modelo mental. Né? Vamos lá, para terminar essa primeira parte da aula. Né? Nas contratações realizadas por municípios, estados, DF, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput desse artigo, poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas de custos adotados pelos respectivos entes federativos. Né? Ou seja, o que acontece aqui, professor? Né? O que ele está falando? Olha, professor, uma obra que envolva recurso federal, bingo, vai ter que usar esse sistema para definir preço. Agora, uma licitação de obras, né, de qualquer coisa que não envolva recurso federal, somente estadual ou municipal, tá? O que acontece? Ele pode ter os seus próprios parâmetros, tá? Seus próprios sistemas de custos, né? Aí, tá? Seus próprios sistemas de custos. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade, por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto de forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitidas por outros contratantes, por um período de até um ano anterior à data da contratação da administração ou por outro meio idôneo, né? Professor, o que é esse cara aqui? Isso aqui é o seguinte, cara, eu vou fazer uma inexigibilidade. O que é uma inexigibilidade? Cara, quando não é possível, só tem um fornecedor. Tá? Só tem um fornecedor daquilo ali. Dá um exemplo de exigibilidade, pessoal. Beleza, fornecedor exclusivo, tá aí. Caso que eu militei muito nisso, tá? Muito, né? O cara tem um tomógrafo da Toshiba, o Estado, tem 10. E aí o seguinte, só tem um fornecedor dessas peças no Brasil. E aí? Inexigibilidade. Aqui que ele diz o legislador sabiamente. Mesmo sendo por inexigibilidade, contratação direta ou dispensa, que a gente vai falar mais para frente sobre isso em mínimos detalhes, ele vai ter que provar que ele está praticando os preços, o mesmo preço com outros clientes, né? Com a apresentação de notas fiscais emitidas para outras contratações no período de até um ano, né? Muito bom esse cara aqui, né? Porque aí o que acontece? Se não tivesse isso, o cara fala assim, pô, é administração pública, então eu vou meter a faca. Que lá tem, ele precisa, vai ter que comprar de mim. Então, opa, parei, agora vamos usar a ética, vamos usar a coerência, né? Você vai ter que apresentar as notas fiscais. Parágrafo 5º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia sob regime de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º desse artigo, acrescido ou não da parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário o anteprojeto o permitir. A estimativa de preço será baseado em orçamento sintético balizado no sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedida ou paramétrica ou de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservadas a frações de empreendimento e não suficiente detalhadas no anteprojeto, né? Então o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é diferente, né? Estamos definindo um preço, valor, né? Então uma contratação integrada. Na contratação integrada o cara vai fazer o projeto básico, o projeto executivo e vai executar a obra. E aí, como é que eu vou definir o preço? Aí ele colocou a regra aqui, tá? Ele colocou aqui, ó, tá? Ele vai ser calculado no parágrafo 2º, como fosse obra de engenharia normal, beleza, né? Aí ele vem mais, né? Ó, metodologia específica, orçamento sintética, não é isso? Empreendimentos, né, que já foram similados, né, para elaborar o preço. Ele vai ser também fracionadas, né, a ser reservadas frações do empreendimento. Ele vai ter que ser detalhado aí. É por quê? Porque é uma situação especial, né? E finalmente, nosso último artigozinho da aula de hoje, né? Na hipótese do parágrafo 5º, que é integrada e semi-integrada desse artigo, será exigido dos licitantes ou contratados
do orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento de orçamento sintético referido mencionado no artigo anterior. Então, mesmo sendo integrado, ele tem que detalhar o máximo possível aí para você chegar no preço. Galera, aula um pouquinho mais longa, vamos parar um pouquinho para um cafezinho aí e a gente volta aí com gás total para terminar essa aula que a gente está falando aqui da fase preparatória. Já volto.